O que a elite globalista quer, enfim? Sob a propaganda de querer o bem da humanidade, querer o progresso sem fim, o paraíso nesse mundo, a superação de todos os males, um grande totalitarismo, desejo de controlar as famílias, com que as pessoas se relacionam, o que elas pensam, sua visão de mundo, seu entendimento da realidade. Vamos juntos conhecer como é isso. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e nós estamos juntos novamente para tentar conhecer, tentar entender essa situação do século XXI, os desafios para o cristão no século XXI, as coisas que nos apresentam e que nós temos que tentar compreender para entender como é que o cristianismo e nós nos relacionamos com isso. E nós estamos falando da elite globalista. Dedicamos diversos vídeos a história um pouco da formação da mentalidade da elite globalista. Semana passada trouxemos aquelas duas transcrições, aquela mentalidade, tanto do trecho do Victor Hugo, dos Miseráveis de Victor Hugo, quanto o da comissão lá de Portugal que queria extinguir, que queria abafar o conhecimento das aparições de Nossa Senhora de Fátima, porque não queriam no espiritual, enfim. Retomando, a situação é que, do ponto de vista da mentalidade, então houve toda aquela involução da filosofia, aquele enfraquecimento da filosofia, ao ponto de se concluir da dificuldade de conhecimento das coisas por parte do ser humano, aquelas descobertas científicas que vão dando a aparência para o ser humano da desnecessidade do dado espiritual, e então a formação de uma mentalidade que só se interessa pelo material, pelo imanente, pelo deste mundo. Ao mesmo tempo, a evolução da economia, que formou uma elite financeira, bancária, que se tornou mais poderosa que os Estados, e em relação a quem os Estados estavam endividados. Temos alguns desses, na Europa, principalmente, acima de tudo, os Rothschild, cujos bancos estavam em diversos países da Europa, e que, em relação aos quais os Estados estão endividados, de modo que, de certo modo, eles influenciam diretamente nas políticas desses Estados. Muito disso você pode ler nesse livro, A Corporação, do Nicholas Hager. Ele conta bem essa história. Mas nos Estados Unidos teve a sua formação própria, né? Lá os Morgans, né? O JP Morgan, formando o Chase Manhattan Bank, depois influenciando muito na fundação do Federal Reserve, que é uma entidade de particulares, na verdade, que vão determinar a política bancária e monetária dos Estados Unidos. Os Rockefeller, né? Que, com o amplo domínio do petróleo, da produção e distribuição de petróleo, que se tornou um bem essencial, e que mais tarde, na segunda metade do século XX, veio a dominar também a indústria farmacêutica. O Andrew Carnegie, o Jay Gould, com o domínio da produção do aço, das ferrovias. No século XX nós poderíamos dizer já os Ford, Henry Ford, que toda a indústria automobilística. Vejam que deles as grandes fundações internacionais, Fundação Rockefeller, Fundação Carnegie, Fundação Ford, né? Nós poderíamos acrescentar depois a Fundação MacArthur, outras fundações, depois mais recentemente a Fundação Bill and Melinda Gates, a Open Society de George Soros, né? Essa elite, ela é fechada, mas ela se amplia. Outros que cheguem ao mesmo poder podem ser incorporados a ela como são. Bem, tinha uma elite intelectual, então, com essa visão que nós vimos, liderada por vários nomes, mas principalmente aí o Sir Bernard Shaw, o Bertrand Russell, H.G. Wells, o casal Sidney e Beatrice Webb, enfim. E uma parte da elite política, famílias nobres, a família real da Bélgica, por exemplo, o senhor Henry Kissinger, que foi mais uma vez secretário de Estado dos Estados Unidos, um poder de uma influência gigantesca, e eles achavam que poderiam produzir o bem para a humanidade, o paraíso na Terra, nós podemos superar todos os males, nós vamos construir aqui. Então, veja que parte desse ideário é um ideário verdadeiramente positivo, a ausência de guerras, prosperidade, bem material para todos, né? E são coisas boas. Só que a ausência do espiritual logo manifestou, a ausência da consideração do dado espiritual, de Deus, logo mostrou os seus efeitos deletérios. Porque, para isso, para a consecução desses fins, que em parte são muito nobres, eles entendem como
bom, necessário, um controle total do mundo, das pessoas. Controle do que elas fazem, que passa pelo controle do que em que elas acreditam, o que elas desejam, o que elas aspiram. Porque se não controlarem o que elas aspiram, em que elas creem, não vão ter condições de controlar nada. Né? Se não controlar isso, você não controla nada. Porque as pessoas, eles acreditam que teriam dificuldade, não buscariam esses bens, se não fossem orientadas, se não fossem direcionadas por essa elite. Claro, para isso é necessário destruir o cristianismo. É preciso uma concepção global de mundo, de realidade e tal. E é preciso retirar a concepção cristã, é preciso retirar a moral cristã, porque o cristianismo, a partir de Jesus Cristo, disse que é certo e errado. Né? Quem tem que dizer o que é certo e errado para o bem dos povos é essa elite. Veja, nós já citamos aqui o Bertrand Russell, por exemplo, nesse livro A Perspectiva Científica dele, em que ele diz que se tem que formar uma elite, o mundo tem que ficar dividido em duas classes. Uma classe de dirigentes, que vão se preocupar com os problemas, que vão direcionar, que vão tomar as decisões que vão gerar esse futuro de paz, de bem, de prosperidade para todos. E uma outra classe que não tem que pensar, que não tem que se preocupar com como vai solucionar os problemas, que não vai fazer nada, essa classe vai trabalhar, vai produzir, vai realizar, vai cumprir tarefas. Não lhe cabe pensar muito, ela tem que ser direcionada. Existe um trecho, nós já lemos em vídeo anterior. Se aparecer alguém muito dotado nessa classe inferior, se essa pessoa estiver pronta a renunciar todos os vínculos com a sua família, com todos os seus amigos, né, para deixar essa classe inferior e ir para a superior, ela tem que perder todos os vínculos. Ser considerado como morto para aquelas que ela conhecia, porque ele vai para outra e vai ter outras relações. Se for possível, bom, ela pode ser elevado a isso aí. Se não, infelizmente, diz o Bertrand Russell, essa pessoa tem que ser eliminada. Nós não podemos ter um pensante assim na classe inferior. Está dito com todas as letras, nós já lemos o trecho do Bertrand Russell que ele diz isso. Então essa necessidade de um controle total. Ao ponto de, e Bertrand Russell já diz isso, essas classes elas têm que ser separadas assim, geneticamente. Nós vamos controlar melhor a reprodução humana, e controlando a reprodução humana nós vamos garantir que os filhos dessa elite vão ser sempre mais inteligentes, vão ter os genes certos para serem mais inteligentes, mais prósperos, mais fortes, mais capazes. E os inferiores menos, mas sejam bons trabalhadores, sejam obedientes, né? Tem essa questão da obediência, que sejam colaborativos. Existe uma obra de ficção que retrata exatamente como seria uma sociedade assim, que é a obra do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. Em que o Huxley ele mostra isso, como o Bertrand Russell diz, existe uma parte da sociedade que é geneticamente superior. Na obra do Huxley estão lá, existem os alfas, que são geneticamente superiores, os betas, que são um pouquinho abaixo. Aí existem outras, existem os deutões, que são os épsilos, tem uns que são fortões para trabalhos braçais, outros que são baixinhos, que fazem trabalhos comuns, um é assessorista, um é recepcionista, trabalhos que não precisam, segundo o entendimento do Russell, tanta inteligência, mas que eles têm que ser colaborativos, eles têm que fazer o trabalho. E quem vai pensar o bem, quem vai direcionar tudo é a classe dos alfas, são os superiores. Então isso é terrível. Isso é retirar a humanidade. A humanidade faz parte da humanidade. A capacidade de crer, a capacidade de refletir, a capacidade de buscar o melhor. Então, se retira a humanidade de uma parte imensa da população. E fala da reprodução, né, que só uma parte da população vai se reproduzir, o Bertrand Russell, enfim. É preciso se criar uma nova mentalidade. Para isso é preciso destruir o conceito de família. Porque se nós entendemos que a família é assim, o homem e a mulher se apaixonam, se casam, têm filhos e tal, e vão transmitir a seus filhos os seus valores, vão criar uma continuidade daquilo que são, isso é ruim para este plano de poder, para esse plano de futuro, porque eles não vão controlar essas famílias. Então é preciso retirar essa ideia de família, tanto no Bertrand Russell quanto na obra de ficção do Huxley. Não existe família, né? Não existe família. Sexo é uma forma de diversão e ela está absolutamente desvinculada com o ter filhos. Ter filhos só com autorização do Estado. Nós já lemos no trecho anterior o Russell dizendo, olha, ter filhos é uma questão séria demais para não se deixar sob o controle do Estado. Nós vamos vendo como nessas visões, né? Para o bem de todos, nós estamos fazendo isso para o bem de todos.
para o bem de todos, nominalmente. Talvez alguns creiam que vão estar fazendo o bem de todos, mas é um bem de todos suprimindo todo e qualquer direito de escolha das pessoas. Até capacidade de escolha, se possível, é retirada da capacidade de escolha, da capacidade de intelecção, desumanizando as pessoas. Muito triste, muito terrível isso. Bem, é preciso acabar com a família, é preciso dar um novo molde do que sejam os direitos das pessoas, do que sejam... A vida é dura, é difícil, e nós enfrentamos muitas coisas, mas né, todo ser humano enfrenta desafios, dores, dificuldades. Nós cristãos diríamos cruzes, provações. Mas um pouco essa mentalidade globalista, ela quer suprimir tudo isso. Mas seria bom se só fosse só dar benesses, mas às vezes ao ponto de considerar como é melhor que não esteja vivo do que passar por dificuldades. Por isso também favorece essa mentalidade abortista, porque se a pessoa vai passar por dificuldade, é melhor que ela não viva. Só que isso é errado. Deus dá a graça, Deus dá o amor, Deus dá o seu amparo. E quantos exemplos há na história de pessoas que tinham muitas dificuldades, que por essa mentalidade deveriam ter sido abortadas, mas que se tornaram grandes homens, grandes pessoas, importantes para a sociedade, fazendo o bem, trazendo benefício. Da atual situação de domínio global, por essa mentalidade, por essa elite globalista, que se corporifica nas grandes fundações, em alguns outros think tanks, como o Grupo Bilderberg, o CFR, a Comissão Trilateral, o Clube de Roma, o Clube de Paris. Nós vamos falar disso aos poucos. Mas um monsenhor, o Juan Cláudio Sanaúja, eu queria ler um trecho dele, o início do Poder Global e Religião Universal dele, de que nós já muito falamos, em que ele diz o seguinte, nós falamos da ONU mesmo, em que ele diz o seguinte, ele está dizendo que das chamadas grandes conferências internacionais dos anos 90, ele lista a Cúpula da Terra, a ECO 92, aqui no Rio de Janeiro, a Conferência de Viena em 93, a do Cairo em 94, sobre a mulher em Pequim em 95, e assim por diante. Elaborou-se um projeto de poder global, um projeto totalitário. Com tal, tenta dar uma resposta única e universal a todas as questões que possam ser propostas pelos seres humanos em qualquer situação em que se encontrem e onde quer que estejam. Para tanto, é necessário, como é lógico, colonizar a inteligência e o espírito de todos e de cada um dos habitantes do planeta. O que o Monsenhor Sanaúja está falando? Ele está falando isso, ele está falando como esse é um projeto de poder total, poder totalitário, que controla todas as pessoas, todas as mentes. Uma parte vai ser de criar uma mentalidade comum, única, para todos. Aí ele diz assim, consideremos ao mesmo tempo que nenhuma ideologia pode pretender dar uma resposta única a cada circunstância em que uma pessoa se encontra, a não ser transformando-se numa espécie de credo religioso. Para dar a resposta a tudo é preciso que seja um credo religioso. Por isso que é preciso uma religião universal, uma religião globalista. Dito de outro modo, é o aspecto religioso que dá sentido à vida das pessoas, resposta para as suas interrogações. Por isso, um projeto de domínio global precisa ser feito com as mentes e consciências daqueles que pretendem subjugar. Essa é a explicação de por que falamos de uma nova religião universal. Então, é isso. Assim, é preciso que o imaginário das pessoas seja uniforme, de acordo com essa nova forma de pensar, essa religião universal. Antes de continuar, é necessário fazer referência ao relatório Kissinger. Olha, o relatório Kissinger, do senhor Henry Kissinger, nos Estados Unidos, que diz o quê? Bom, nós temos que controlar a população mundial. Ele diz que o relatório Kissinger estabelece 3 objetivos estratégicos. A. Ordena à diplomacia norte-americana disfarçar as políticas de controle da natalidade sob a aparência de direitos humanos. Nós temos que transformar o controle de natalidade em direitos humanos para disfarçar o colonialismo ideológico, estabelecendo com política global padrões de cultura dos povos que incluem as crenças religiosas, que tornam inviáveis as políticas de controle da natalidade. Devem ser alterados. Padrões religiosos que tornam inviável o controle da natalidade, como o cristianismo, tem que ser alterado. Também, quem tem que implementar isso nos países são os políticos dos próprios países, para não parecer que é uma colonização ideológica. Mas para isso eles devem fazer estudos, faculdade, graduação, pós-graduação, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Adivinha quem vai subsidiar esses estudos? As fundações. Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação MacArthur, Fundação Carnegie. Então, que maravilha, nós temos que gerar essa mentalidade e, para isso, vamos formar os políticos dos países, as lideranças, o empresariado,
aqui sob essa nossa mentalidade. Importante dizer que isso não é uma mentalidade do povo americano, é uma mentalidade dessa elite globalista, que é em grande medida uma elite econômica, cultural, política dos Estados Unidos, né? É dessas grandes fundações. Bom, então assim funciona e assim trabalha a elite globalista. É preciso então estabelecer essa religião universal, é preciso mudar o pensamento das pessoas. Hoje encerramos por aqui. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, divulgue, se inscreva no canal, espalhe o conhecimento, conheça as nossas outras séries, né? A audiência da mensagem Nossa Senhora de Fátima, é Deus e Nossa Senhora que vão nos formar não só pelo conhecimento. Veja, nós estamos aqui fazendo um exercício de conhecer as realidades do mundo, mas nós temos que conhecer também a realidade de Deus, do que Ele pede para nós. Aí nós vamos ter forças para fazer a vontade dEle e nos livrar de todos esses males. Então, a audiência da mensagem de Fátima, também os tesouros do cristianismo, né, nos alimentarmos daquilo que sempre alimentou bem a humanidade. Né, os textos dos grandes santos, compreender como é a verdade. Tá bem? Deus abençoe. Até a próxima.